Olá, vamos então continuar essa série de vídeos e eu vou resolver o primeiro exercício que o professor nos dá para realmente situações de que a gente precisa montar uma automação bonitinha. Esse aqui é o primeiro exercício. Nos próximos vídeos eu vou pegar exercícios que são mais pertinentes, né? Não vou ficar me repetindo muito com exercícios que são essencialmente iguais. Eu vou pegar mais aqueles que vão apresentar problemas novos, né? Que a gente tem que resolver de outras maneiras. Temos aqui então o primeiro exercício. Eu vou começar a ler ele e algo que é sempre bom a gente ter em mente que enquanto a gente está lendo um problema de automação, né? Quando a gente está lendo esses exercícios, é sempre bom que sempre que você vê algum elemento físico, algum elemento físico que normalmente a gente controla esse elemento físico, a gente tenta pensar o que ele vai ser dentro da nossa lógica. Se ele vai ser uma entrada, se ele vai ser uma saída. Então é sempre bom a gente estar ligado nessas coisas. Se a gente for olhar nesse circuito que a gente tem do lado aqui, a gente tem, eu não sei os nomes corretos, tá? Mas temos a energia aqui, né? O bagulho trifásico. Epa. Não, calma aí. Entrando no nosso sistema. A gente tem um contator principal. Então, só por ter esse contator aqui, a gente já pode imaginar que a gente vai ter que controlar esse contato aqui com alguma saída. E a gente tem esse relé térmico. O relé térmico, ele serve para proteger, né, o nosso sistema caso ele esquente muito, né? Se eu não me engano, a explicação do professor é que se acontecer alguma conexão errada aqui, né, nessa parte trifásica, o relé ali vai começar a esquentar muito, e esquentando, né, vai ter um contato de uns materiais diferentes lá, e o contato desse material faz o relé desarmar, e desarmando o relé, isso protege o motor de ser afetado pela conexão errada ali do elemento trifásico. Então a gente tem, né, se a gente só olhando aqui, dá pra pensar que esse contato aqui vai ser uma saída que a gente vai controlar e que esse relé térmico vai ser uma entrada que a gente tem que considerar. Vamos agora passar pro enunciado, pro exercício que o professor quer, as especificações da nossa lógica. Vamos lá. Pretende-se comandar a partida e a parada de um motor assíncrono trifásico através de botoeiras BL e BD. Pegando aquela coisa que sempre que você vê um elemento físico, você já associar alguma entrada ou saída, né, alguma coisa da lógica que a gente vai montar. Pensando então em partida e parada, e pelos nomes já meio sugestivos que o professor coloca aqui, a gente pode associar isso aqui a duas entradas que a gente tem que considerar antes de ligar o nosso motor. E algo que é bom desse exercício aqui em específico do professor é que ele deixou as entradas aqui embaixo e as saídas aqui embaixo, tipo, certinho, pra gente fazer as relações rapidamente. Então, se a gente fosse relacionar essas botoeiras que vão ter na vida real, a gente tem BL, BD, a gente pode associar BL com a partida, então BL vai estar associado a essa entrada I1 aqui. BD, por estar, né, a gente pode relacionar com a parada, e a gente pode relacionar com a entrada I2 aqui, que é o botão desliga. Beleza. Continuando a leitura, quando pressionado a botoeira BL, o motor parte mantendo-se acionado até uma ordem de parada seja dada. Ou seja, só especificou que se a gente aperta BL, liga. Quando pressionado a botoeira BD, o motor é desligado. Então a gente tem a especificação do nosso botão desliga. Então é simplesmente um motor com dois botões. Apertamos um botão, ele liga o motor. Apertamos o outro, ele desliga o motor. Apenas isso que a gente vai controlar do motor em si. Agora, temos as coisas a mais que devemos considerar. Se o relé térmico FT atuar, o motor deverá parar. E não poderá voltar a funcionar enquanto não for rearmado. Ou seja, o relé térmico, se a gente for relacionar esse relé térmico aqui, né, o nosso elemento físico, com alguma lógica, com alguma coisa da nossa lógica, né, alguma entrada ou saída da nossa lógica, a gente vai poder associar esse relé térmico aqui com as entradas que o professor nos dá, com esse I3 aqui.
Então esse F3 a gente pode relacionar com o I3, que é a entrada do relé térmico, pra gente saber se ele tá atuando ou não. Calma aí. Beleza. Então a gente pode associar o nosso I3 com o FT. Beleza. E cadê o restinho? Aqui. Ao ligar-se o motor, uma lâmpada L1 deve sinalizar no painel. E quando o relé térmico desarmar, uma lâmpada L2 também deverá sinalizar. Temos o nosso enunciado e já vamos fazer umas relações que ainda não consideramos. O K1 é o que vai controlar, né? Esse contador principal vai controlar quando esse motor vai receber esse sinal trifásico aqui, né? Essa energia trifásica que vai realmente ligar. Outra coisa que vai controlar é o relé térmico. O relé térmico a gente já associou com uma entrada que a gente vai considerar antes de poder ligar o motor. Agora, o que vai realmente atuar, que vai ligar o motor, né, caso o relé térmico permitir, vou dizer assim, vai ser o contator. E o contator a gente pode relacionar com essa saída, Q1 aqui. Pela descrição, saída para motor. Então a ideia é, a gente vai pegar essas três entradas, né, a entrada do botão liga, do botão desliga e o relé térmico. A gente vai considerar essas entradas para saber quando que o Q1 tem que acionar. Esse Q1 sendo a bobina, sendo a bobina do contato K1 aqui. E esse Q2 e Q3, eles estão relacionados a essas duas lâmpadas aqui, nessas duas sinalizações que a gente tem que fazer, L1 e L2. A gente, como a gente tem um relé térmico e um botão desliga, a gente pode separar as nossas ideias, né? Cadê? O nosso sinal, a nossa manipulação de sinal, em duas partezinhas, em duas partezinhas bem rápidas. 3, na real. A gente tem a parte da linha, né? Quando a gente for montar em ladder, a gente tem a parte que permite passar sinal. Então eu vou colocar aqui condição. Então essa condição que eu tô falando é se aquela linha pode estar atuando alguma coisa aqui no final. Vou colocar aqui, ó, atuador. Escrevi, nossa, aqui, atuador aqui no finalzinho. Então a gente tem a condição e a gente tem o atuador. E no meio, né, se a condição for positiva, vou dizer assim, tá passando sinal pela condição, a gente vai ter aqui no meio, a gente vai ter aqui no meio o nosso processo. Meio parecido com o que eu... Aqui. Não, meio parecido com nada. A gente tem então a nossa condição, que vai ser o que vai permitir que o nosso processo realmente, né, tenha sinal nele para ser manipulado. Que por fim esse processo vai chegar no atuador que a gente quer mexer. Por que eu tô fazendo essa separação dessas três coisas? Porque a maneira que o professor mostrou pra gente fazer a nossa lógica, né, para fazer a nossa solução em ladder ali, é a seguinte: o botão de desliga e o botão térmico, os dois têm mais ou menos a mesma ideia, que é deixar o motor desligado se eles atuarem. Se o relé térmico atuou, ou se o botão desliga atuar, é para desligar o motor. A gente pode pensar nisso como uma condição para que, né, em outras partes do circuito, o botão liga possa ser acionado, a saída Q1 possa ser controlado, Q2, Q3 acredito que não precisa mexer, mas a ideia é essa. A gente tem I2 e I3 aqui, né, o botão desliga e o botão térmico como condições. A gente vai ter o nosso botão liga como o nosso processo em si, e a gente vai ter o nosso Q1 aqui como o nosso resultado, né, como o atuador que a gente quer acionar. Como que a gente vai pensar nessas duas coisas aqui, né, no botão desliga e no relé térmico como condições? A gente quer que o botão desliga
e o relé térmico não podem estar atuando. Se eles não estão atuando, aí sim o sistema, né, em outras partes do circuito, vão poder acionar. O que a gente pode fazer, vou chamar aqui de I2, né, que é os nomezinhos. I2, opa, deixa eu fazer aqui em cima. Nossa, ficou pequeno. I2, e aqui I3. A ideia é que se os dois não estiverem acionados, é para se a gente salvar numa memória, é para essa memória, o sinal que a gente está usando aqui para auxiliar essa memória, ser a condição em outras partes do circuito para que o motor possa continuar funcionando. Essa é a ideia. Então, se a gente fosse aqui em cima, a gente vai ter então o nosso contato M1 como condição. A gente vai ter todo um peteleco-teco aqui de processo. E no final desse processo a gente vai ter o nosso atuador, que, por exemplo, nesse caso vai ser o nosso atuador Q1. Temos aqui Q1. Só que eu quero que vocês tenham muita atenção nas outras informações que a gente tem sobre sobre essas botoeiras e sobre o relé térmico. A gente tem as seguintes especificações. O botão, vamos começar com esses dois de baixo aqui. O botão desliga e o relé térmico, eles são normalmente fechados. É isso que está dizendo pra gente. Eles são normalmente fechados fisicamente. Então, se eles não estão sendo acionados fisicamente, na vida real, eles vão estar passando o sinal para o nosso sistema. Isso aqui não quer dizer, se a gente está usando uma botoeira que é normalmente fechada, não quer dizer que na nossa lógica ela vai ser normalmente fechada. Porque, vamos pensar comigo aqui. Vamos dizer que eu faço aqui I2 fechado, normalmente fechado, e I3 normalmente fechado. O botão desliga, o botão desliga é normalmente fechado fisicamente. Então quer dizer que eu não estou atuando o botão desliga. Eu não estou atuando o botão desliga. Então aqui está recebendo sinal. O nosso I2 vai estar atuando. O nosso I2 atuando vai abrir essa conexão. Então a gente não está acionando o botão desliga, a gente não está mexendo nele, mas já está aberto aqui, porque ele é normalmente fechado. Seria o mesmo caso para o relé térmico. Se o relé térmico ele está armado, ele está normalmente fechado, ele passa sinal para o nosso circuito. Se a gente colocou a lógica como normalmente fechado, aqui também vai abrir. Então notem, o nosso relé térmico está armado, o nosso botão desliga não está sendo atuado, mas de qualquer forma está abrindo o circuito. E com esses circuitos abertos, impossibilita, que a nossa memória de receber sinal e controlar corretamente o resto dos nossos circuitos. Então, quando a gente for construir essa parte aqui, esse I2 e I3, nos contatos dela, o tipo de contato que a gente vai utilizar é normalmente aberto. Porque ele sendo normalmente aberto, quando o botão desliga não está sendo atuado, ele recebe um. Ele está atuando. Botão desligado não está sendo atuado, I2 vai estar recebendo sinal. Isso aqui vai fechar I2. O I3, relé térmico, está armado, ele está de boa. Ele vai estar normalmente fechado. Então, I3 também vai estar atuando. E notem, então, eu não estou mexendo no botão desliga. O relé térmico está tudo ok. O sinal está passando certinho para nossa memória I1 aqui. Pô, show! Então, vamos construir essa ideia aqui no nosso clique, no nosso programinha. Deixa eu ver se ninguém mandar mensagem. Opa. Ninguém é importante. Vamos lá. Temos aqui então, o nosso programa aqui, pra gente facilitar muito a nossa visualização das coisas, a gente vai, eu vou estar utilizando bastante essa opção aqui,
Opa, não aparece, deixa eu trocar pro mouse. Aqui, ó. Essa abinha aqui dos símbolos. A abinha dos símbolos é muito boa para identificar cada elemento com um nomezinho bonitinho debaixo dele. Eu vou identificar eles como os nomes que o professor colocou aqui, o BL, BD, o FT, L1, L2. Então vamos lá. Eu associei então BL e BD com I1 e I2. Então aqui, ó, símbolo de elementos, nos elementos do tipo I, eu vou colocar aqui, ó, BL e aqui BD. E o terceiro aqui, que é o relé térmico, eu vou colocar FT. Agora vamos mexer nas saídas, né, no elemento do tipo Q. A gente tem saída para motor. Isso aqui, né, a saída para motor, a gente relacionou com o contato K1 aqui. Então, vou colocar K1. O Q2 e o Q3 é o L1, de motor ligado, e o L2, que sinaliza quando o relé estiver desarmado. Então aqui vou colocar L1 e L2. Pronto. Opa, acho que tá pronto, não? Botei certinho. Então pronto, a gente tem aqui nossas coisas nomeadas para que fique mais fácil da gente identificar o que a gente está mexendo. Então a gente vai fazer a conexão lá que eu acabei de explicar, de condição para o nosso circuito estar funcionando. A condição é... Nossa senhora, estourou meu dedo. A condição é I2... Vou colocar até, né, só para mostrar o nível de importância. Então temos o I3, o nosso relé térmico, normalmente aberto. E temos o nosso I2, nosso botão desliga, normalmente aberto, os dois em série. E essas duas coisas numa memória para a gente mexer como condição em outros cantos do nosso programa. Beleza. Temos então a nossa condição, esse M1, eu vou até, cadê? Até esqueci que dá pra fazer isso. É a nossa condição, só vai ficar condição, ligada. É a condição de ligar, né? A condição de estar funcionando. A gente vai utilizar então aqui o contato de M1, essa é a nossa condição para estar funcionando. Agora a gente vai ter que pensar nessa parte aqui, nessa parte da especificação, que o botão liga, que o botão liga, ele é normalmente, ele é não retentivo. Então quer dizer que o botão liga só vai receber sinal quando eu apertar nele. Apertei o botão, quando eu tiver com ele pressionado. Enquanto o botão liga estiver pressionado, ele vai estar enviando o sinal dele, porque ele é normalmente aberto também. Então ele só vai enviar o sinal, né? Só vai deixar passar sinal quando eu estiver apertando ele. E só isso. Por que isso é importante a gente saber? Se a gente só fizer essa conexão direta aqui, ó, I1, temos o botão liga, e essa conexão direta com o Q1, que é o nosso motor, eu quero que vocês notem que, simulei aqui, normalmente a gente vai ter então normalmente fechado fisicamente temos o relé térmico e o nosso botão desliga. Beleza, a nossa condição ligou. E agora a gente tem o BL aqui. Note que o nosso K1 só vai estar dando partida do nosso motor, ligando o motor, quando o I1 estiver pressionado. Se eu solto o I1, acabou. O nosso motor desliga, o nosso contato lá naquela parte trifásica, né? Esse aqui, nosso contato se abre. E é isso. A gente só vai ter o motor ligado se a gente estiver com o dedo no botão, que não é o que a gente quer. A gente quer que a gente aperta o BL, né, o I1, uma vez só. E é isso. O motor ligou. Ele só vai desligar quando a gente der a ordem do botão desliga ou quando, né, der ruim aqui o nosso relé térmico. Para a gente solucionar isso, a gente vai utilizar, se eu não me engano o professor chamou isso de laço, mas a ideia é parecida com a condição OU, que a gente viu no vídeo anterior. Essa condição OU, utilizando esse laço, utilizando a condição OU, a gente pode criar um caminho alternativo aqui, que vai passar o sinal.
Só que esse caminho alternativo, né, também tem que ter sua condição. A gente não pode simplesmente deixar, por exemplo, assim, porque senão é só a condição estar ligada, né, está sendo acionada, que vai ligar o motor, e não é isso que a gente quer. O motor só pode estar ligado quando o BL for acionado. A condição que a gente vai colocar, né, para o outro lado, para ter esse caminho alternativo da energia, do sinal, é que se a gente apertar BL para passar o sinal, ou se a gente colocar, vamos colocar aqui, o contato do motor. Então temos a bobina, que a gente vai estar, né, a nossa saída, a bobina do nosso contato, do nosso contato 1 e do nosso Q1. E aqui a gente vai ter o nosso contato Q1 também controlando quando isso aqui passa. Então, note que se eu tenho a condição aqui ligada. Se eu acionar o BL, se eu acionar o botão de ligar, isso aqui vai passar sinal, e isso aqui vai atuar essa bobina. Isso aqui lá fora a gente vai ligar, né, o nosso K1, e aqui dentro a gente vai ligar, né, atuar os contatos Q1. Atuando os contatos Q1, aqui, ó, esse contato vai atuar, e quando a gente tirar o dedo do botão liga, agora a gente tem esse outro caminho aqui alternativo para passar sinal. Então vamos rodar e ver isso em ação. A gente vai ter fisicamente essa configuração de entradas. E note, eu vou apertar o I1, passou o sinal para Q1, que vai ligar o K1 lá na vida real, fora do nosso sistema. Agora, se eu tiro o botão, né, note que já ligou aqui o contato Q1, eu tiro o dedo do botão BL1, eu tiro o botão do botão de liga, e o motor continua ligado, que é exatamente o que a gente queria. Agora vamos fazer o teste de quando o botão desliga, for acionado, ou quando o relé térmico desarmar. Deixa eu ver se tem que mandar mensagem. Não. Então se liga. Vamos fazer assim. Cadê? O motor tá ligado aqui, né? Tá sendo atuado lá fora. Eu vou então acionar o nosso botão de desliga. Acionar ele quer dizer ele sendo normalmente fechado. Isso aqui não vai passar mais sinal. Não passando mais sinal, eu vou acionar ele. Pum, a condição não está mais sendo cumprida. E não tendo a condição, desliga o nosso motor. Vou então botar a condição de novo, então, né, parar de atuar o botão desliga. Vou ligar o motor ligado. E agora, se o relé térmico desarmar, desarmou, condição não é igual, né? A condição não está sendo atuada. E por fim, o nosso motor também desliga no mesmo instante, porque não está tendo a condição aqui. E isso é o nosso problema. Esse é o nosso problema resolvido. As outras coisas que vai faltar pra gente adicionar é um simples. É um simples motor ligado e um relé desarmado. Tem um detalhezinho bem pequeno aqui, é que vamos ligar aqui o Q1, o Q2, que é o motor ligado, nosso L2. Então vamos aqui colocar o contato Q1, que é o nosso motor, né, o nosso contato lá fora. A gente vai simplesmente conectar isso aqui no Q2. Então, ó, note, liguei o motor lá fora, né, o contato lá fora está ligado, esse Q1 vai estar acionado, e o Q1 estando acionado vai ligar o L1, que é o que vai simbolizar pra gente que o motor está ligado. Vou só colocar aqui, essa é a situação física, liguei o motor, ligou ali embaixo. Pô, pronto. Se eu desligo o motor aqui e a luzinha ali desliga. Agora a gente tem esse Q3 aqui, que é o relé desarmado. O relé desarmado, a gente não pode... como ele está simbolizando o relé desarmado, ou seja, quando ele está atuando, isso quer dizer que se a gente só colocar essa conexão aqui, ó, temos que o I3 é o nosso relé térmico. A gente não pode colocar diretamente assim, porque o relé térmico ele é normalmente fechado. Então, quando ele não está atuando, o L2... Opa!
normalmente ele vai estar assim. Ele não atuando, ele vai estar ali mostrando que o relé está desarmado. Pra gente consertar isso aqui, vamos utilizar aquele conceito do barrado, ou, né, a gente vai trocar o tipo de contato. Então, normalmente fechado. Ou seja, note que aqui, ó, essa é a situação na vida real. Então, aqui, ó, o I3 está o relé térmico está armado, e aqui o botão desliga não está sendo acionado. Se eu vier aqui e desarmar o relé térmico, fica acionada ali a luzinha de que está desarmado, que precisa ir lá rearmar de novo. E só, né, eu não sei se eu comentei certinho, mas aqui, ó, a gente já está fazendo essa situação aqui, ó, que não poderá voltar a funcionar enquanto não for rearmado. Essa situação aqui já está sendo cumprida por essa associação E, né? Essa operação AND que a gente está fazendo entre esses dois sinais aqui. E isso aqui é o nosso sistema. Eu vou passar aqui pro nosso CLPzinho bonitinho. E assim, ó, temos I2 e I3. Então esse é o botão de desliga e esse é o nosso relé térmico. O Q1 não está ligado, porque eu não pedi para ele ligar. Vou pedir para ele ligar, ligou. E aqui, ó, Q1 tá acionando lá o contato lá fora e Q2 tá nos mostrando que o motor tá funcionando. Pô, perfeito. Vou desligar o motor. Note que desligou aqui e desligou aqui, porque a gente não quer mais o motor atuando e o motor não está atuando mais. Então Q1 desliga, Q2 desliga. Eu tô aqui com o motor funcionando no meio, botão lá tudo certinho. Meu Deus, deu merda. Desarmou o negócio. Desarmou o nosso relé térmico, desligou o motor, falou que o motor não está mais funcionando, e agora a gente tem o LEDzinho que mostra que o motor realmente não está funcionando. E é isso, a nossa solução completa. Temos a nossa solução desse exercício 1 aqui. Obrigado pela atenção, e logo vamos passar para um próximo exercício com conceitos diferentes.